Se você vai fazer a prova do Enem esse ano, ou uma prova de vestibular que tem matemática, esse vídeo é para você. Nessa aula, eu vou responder 3 questões de geometria espacial. Esse tema foi cobrado em todas as provas anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio e é sempre cobrado em provas de vestibulares tradicionais. Por isso é muito importante que você fique até o final desse vídeo. Tem dica boa para você por aqui. Meu nome é Micael, eu sou professor de matemática há mais de 22 anos e nesse período eu ajudei centenas e até milhares de pessoas a serem aprovadas em diversos vestibulares pelo Brasil. E eu quero ajudar você agora a ser aprovado. A primeira coisa que eu quero te pedir é se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado toda vez que um conteúdo novo for postado por aqui. Essa é uma troca importante, eu vou ajudar você a ser aprovado e você se inscreve aqui no canal. E sabe por que vai ser legal isso? Porque toda vez que você for avisado de um conteúdo novo aqui, esse conteúdo é voltado para vestibular. Esse meu canal tem conteúdo exclusivo para vestibulares. E outra coisa, tem muita aula já postada aqui, tem muitas playlists e sugeri para você vários vídeos aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver tempo aí de organizar nos seus estudos, eu tenho certeza que essas aulas vão ser muito importantes. Agora, sem mais conversa, eu já vou sair da tela e vou trazer aqui no primeiro slide as fórmulas da geometria espacial que a gente vai precisar na resolução das 3 questões que eu vou te apresentar nesse vídeo. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela, vamos relembrar aqui cada uma das fórmulas. No caso aqui da esfera, calcular o volume da esfera, a gente vai precisar única e exclusivamente da medida do raio. Então nós teríamos aqui que o volume da esfera é 4 vezes π vezes r elevado ao cubo, tudo isso aqui dividido por 3. Nesse vídeo, a gente só vai ter problemas que vão envolver volumes de sólidos, certo? Então, vou relembrar aqui somente as fórmulas que a gente vai precisar. Nós temos aqui agora um cilindro circular reto. Para calcular o volume de um cilindro circular reto, a gente vai precisar da medida do raio da base e a medida da altura desse cilindro. E a fórmula é essa daqui, ó. É a medida da área da base, como a base é um círculo, a área vai ser π vezes r ao quadrado, multiplicado pela medida da altura do cilindro. No caso do cone, para calcular o volume, né, a gente também vai precisar somente de volume aqui de cone. A gente vai usar a seguinte fórmula, ó, o volume do cone para calcular esse volume, a gente vai precisar também da medida do raio da base e da medida da altura do cone. Só essas duas dimensões aqui a gente usa para calcular esse volume. Então vai ficar assim, ó, a área da base é a área de um círculo, então vai ficar assim, π vezes r ao quadrado, multiplicado pela medida da altura, só que nesse caso daqui, ó, a gente vai dividir isso aqui por 3. Essa aqui é mais uma fórmula que a gente vai utilizar. E a outra fórmula é o volume do paralelepípedo. No caso do paralelepípedo, a gente vai precisar das medidas das suas dimensões. Medida de comprimento, medida de largura e medida de altura. E o volume fica calculado assim, ó, A multiplicado por B multiplicado por C. Bom, é basicamente isso que a gente vai utilizar para resolver cada uma das questões. Agora, vamos aqui à primeira questão da nossa aula e ela diz o seguinte. Uma metalúrgica resolveu compor uma nova liga metálica. Para isso, 2 esferas metálicas de 12 centímetros de diâmetro e de materiais distintos serão aquecidas até o completo derretimento, depois misturadas e, em seguida, colocadas em um recipiente no formato desejado para esfriarem e se solidificarem novamente. Neste caso aqui, se liga agora, ó, o formato desejado para a liga metálica formada é o de um cilindro circular reto com raio da base igual ao das esferas usadas para a composição da liga. Com base nessas informações, qual deve ser a altura do recipiente utilizado para acomodar a liga metálica formada? Estão aqui as alternativas, vamos ao comentário dessa questão. Na competência 2, a habilidade 8, né, que é exigida nessa questão, é cobrada com muita frequência na prova. Trata-se de equivalência de sólidos. Basicamente, a gente tem o que aqui? 2 esferas
que vão ser derretidas e transformadas em um cilindro. O que significa dizer o seguinte, que todo o conteúdo do derretimento dessas duas esferas vai gerar um outro sólido que tem uma forma diferente, mas tem volumes iguais. É o que a gente chama de equivalência de sólidos. Não confundir com semelhança, né? Porque semelhança está associada à forma, equivalência está associado à mesma medida de volume, no caso aqui. Aí nesse tipo de problema, quando ele trabalha com equivalência, geralmente ele procura que você determine algumas das medidas lineares desses sólidos, que é o que acontece nesse caso, né? As duas esferas vão dar origem a um cilindro e a gente quer saber qual é a altura desse cilindro, sabendo que tanto o cilindro quanto as esferas vão ter o mesmo raio. Se liga aí, ó. Eu trouxe aqui a imagem de duas esferas, né, para ilustrar isso melhor. Tem aqui o volume dessa esfera que eu vou chamar de volume V. Isso aqui também é um volume V. E no caso desse cilindro, o volume vai ser 2V. Para determinar o volume da esfera, como a gente acabou de relembrar, a gente vai precisar apenas da medida do raio. No enunciado, a gente tem que o diâmetro da esfera é 12, então o raio vale 6. E no caso do cilindro, o raio também vai ter a mesma medida. É o enunciado que diz isso. E a questão quer que a gente determine aqui, ó, a medida da altura desse cilindro. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então eu vou fazer o seguinte, ó, 2 vezes o volume da esfera, porque as esferas elas têm materiais diferentes, mas têm o mesmo volume, né? Vai ser igual ao volume do cilindro. Vamos lá? Como é que fica aqui, ó? 2 multiplicado com... Aí o volume da esfera é 4 multiplicado por π multiplicado por R dividido por 3. R ao cubo, né? Como o raio da esfera é 6 e o do cilindro também, eu não vou substituir aqui, porque se eu substituir, eu vou terminar fazendo esse cálculo. Veja só o que é que vai acontecer aqui. Continuando, eu vou ter o volume do cilindro, que vai ser a área da base vezes a altura, né? π vezes R ao quadrado. Isso aqui multiplicado pela medida da altura. Eu vou pegar esse 3 que está dividindo aqui no primeiro membro e vou passar para outro membro multiplicando. Aí eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 4, 8. 8 multiplicado por π e multiplicado por R elevado ao cubo. Isso aqui igual a 3, esse 3 que estava dividindo passou multiplicando, né? Multiplicado por π, multiplicado por R ao quadrado e multiplicado por H. Esse π que está aqui eu posso cancelar com esse. Esse R ao cubo que você está vendo aqui, eu posso desmembrar para simplificar com esse R ao quadrado. Vai ficar assim, ó. R ao cubo vai ficar R ao quadrado multiplicado por R. E aí eu simplifico também esse R ao quadrado com esse daqui. E aí ficou assim, ó. No lugar do raio, eu vou botar a medida dele. 6. Vai dar menos trabalho, tá vendo? Ó? E aí eu vou ter 6 vezes 8, 48. Igual a 3 multiplicado por H. E aí eu concluo meu problema, porque vê só, vai ficar assim. Esse 3 que multiplica eu passo para outro membro dividindo, então vou ter 48 dividido por 3 igual a H. Conclusão, a medida da altura vai ser 48 dividido por 3 dá 16, 16 centímetros e o gabarito você vai encontrar na alternativa B. Se você der uma olhada aí, você vai ver que várias questões fizeram uso dessa ideia de equivalência de sólidos. Então, tá aí uma habilidade que você precisa treinar, porque vai aparecer na tua prova com certeza no próximo ano. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu sair aqui da tela, levar você aqui para o próximo slide e vamos aqui para a nossa segunda questão, também de geometria espacial, competência 2, habilidade 9. E ela diz o seguinte: um fazendeiro deseja aumentar a capacidade de armazenamento de sua produção de grãos. Para isso, ele pretende adquirir um silo entre os dois modelos apresentados a seguir. Nós vamos ter aqui, ó, o modelo 1 e vamos ter também o modelo 2. O modelo 1 tem a forma de um cilindro de 3 metros de raio da base e de 12 metros de altura, justaposto a um cone de 1,5 metros de altura. Esse modelo aqui, ó, a gente tem um cilindro e aqui em cima, acoplado, vamos dizer assim, a gente tem um cone. O cilindro tem a altura 12 e o cone tem a altura 1,5. Preste atenção que no caso do cone e do cilindro, né, o raio da base vai ser o mesmo, né? No caso aqui 3 metros. Enquanto o modelo 2 tem a forma de um cilindro de 3 metros de raio da base, veja que os dois cilindros
tanto do modelo 1 quanto do modelo 2, tem a mesma medida de raio da base, né? Só que no caso do modelo 2, ele tem 10 metros de altura. E ainda mais, ó, é justaposto a dois cones, um de 2 metros de altura e o outro de 3 metros de altura, como você vê aqui, ó, na figura 2. As figuras sem escala a seguir apresentam os formatos dos silos dos modelos 1 e 2. O modelo de silo escolhido pelo produtor será aquele que possuir a maior capacidade de armazenamento. Utilize 3 como aproximação para π. O modelo de silo escolhido será o 1, porque a diferença entre as capacidades de armazenamento dos modelos 1 e 2 nessa ordem é D. Estão aqui as alternativas. Vamos ao comentário da questão. Eu coloquei aqui um esboço da situação para a gente pensar melhor. Veja que a habilidade, né, a tomada de decisão aqui não está associado a uma equivalência de sólidos. A gente já sabe que entre o modelo 1 e o modelo 2, o produtor vai escolher o modelo 1. Ele tem maior capacidade de armazenamento, tem um volume maior. A gente já sabe qual é o que tem maior volume. No caso da questão, a gente quer saber a diferença entre o volume do silo escolhido e daquele que foi preterido. Beleza? Vamos lá? Deixa eu fazer essas continhas aqui com muito cuidado para você. A gente tem aqui, ó, o raio da base igual a 3. Nesse caso aqui, a altura é igual a 12. E a gente tem que a altura do cone, aqui em cima, ó, é de 1,5. Deixa eu colocar aqui, ó, 1,5. Tudo está em metros. Então, o que é que a gente faz aqui? Vou colocar assim, volume 1 é o volume do cone, mais o volume do cilindro. O volume do cone, área da base, π vezes r ao quadrado, multiplicado pela medida da altura. Nesse caso aqui eu vou botar logo 1,5 mesmo. Só que isso aqui eu vou dividir por 3. E vou somar com o volume do cilindro, essa parte de baixo aqui, ó, que vai ser área da base, π vezes r ao quadrado, multiplicado pela medida da altura, que nesse caso aqui é 12. Se π vai ser 3, eu vou simplificar esse 3 do π com esse 3 daqui. E aí eu vou ter aqui o seguinte, ó, volume 1. Deixa eu pegar esse 12 aqui e colocar para o lado de cá, para não atrapalhar aqui, certo? Pronto, ficou aqui. Então, continuando aqui, eu vou ter volume 1 igual a... Olha, gente, o raio é 3, né? Se eu substituir logo 3 aqui e levar ao quadrado, vai dar 9. E aí eu vou multiplicar por 1,5. Mais π vale 3. R ao quadrado vai ser 9 também, multiplicado por 12. Fazendo esses cálculos aqui, a gente vai ter o seguinte. 9 multiplicado por 1,5 dá 13,5. E aí eu vou ter aqui 9 multiplicado com 3 dá 27. E esse 27 eu vou multiplicar por 12. Multiplicando aí 27 por 12, você vai encontrar 324. E aí eu chego à conclusão de que o volume do silo 1 vai ser igual a 337,5. No caso aqui, metros cúbicos. Vamos agora calcular o volume do silo 2, destacando aqui as mudanças. Ó, eu vou ter um cone de altura 2, vou colocar aqui, ó, para não esquecer. Eu vou ter um outro cone de altura 3, no caso esse aqui de baixo, né, pelo desenho a gente percebe isso. E a altura do cilindro agora é 10. Deixa eu botar aqui 10. E o raio da base, no caso, ficou o mesmo, né? Tanto no silo 1 quanto no silo 2, tudo aqui vai ser igual a 3. E aí eu vou fazer o meu cálculo, ó. Volume do silo 2. Vamos lá, eu vou calcular primeiro o volume do cilindro aqui em cima, ó. Vai ficar área da base π vezes r ao quadrado, multiplicado pela altura, que é 2, tudo isso dividido por 3. Perceba que eu não vou substituir o valor do raio. Eu vou ter aqui agora o volume do outro cone aqui embaixo. Eu vou ter área da base, π vezes r ao quadrado, multiplicado pela altura, que é 3, isso aqui dividido por 3. Mais o volume do cilindro, que é a área da base, π vezes r ao quadrado, multiplicado pela medida da altura, que é 10. π vale 3, né? Então 3 eu simplifico com 3. Eu vou simplificar também aqui 3 com 3. 2r ao quadrado.
mais 3r ao quadrado. E aqui, ó, como o valor de π é 3, 3 multiplicado com 10 dá 30. Então, já vou colocar aqui 30 multiplicado pela raiz quadrada de 2. Ajeitando, ó, 2 mais 3 mais 30, isso aqui vai dar 35 vezes r ao quadrado. Gente, r é 3, ao quadrado vai dar 9. Então, se você fizer as continhas aí, multiplicando 35 por 9, você vai encontrar aqui 315 metros cúbicos. E aí, de fato, ó, como ele ia escolher o silo que tivesse maior volume, ele realmente optou pelo silo 1. Olha aqui, ó, silo 1 e silo 2. Só que a pergunta é, qual é a diferença na ordem, né, do modelo 1 para o modelo 2? E para concluir, eu calculo essa diferença, né? 337,5 menos 315. Calculando aí essa diferença, você vai encontrar 22,5 metros cúbicos. Concluindo a questão, o gabarito você vai encontrar na alternativa D. Essa questão exige do candidato uma habilidade que é cobrada também com frequência na prova do Enem. Só que, às vezes, aparece o seguinte, vamos imaginar uma situação como essa, o cara tinha lá o desejo de comprar um silo, e aí ele coloca qual é o critério para que ele escolha o silo que ele pretende comprar. No caso aqui é o de maior volume. Só que é muito comum que as questões apresentem lá 5 modelos, para você decidir entre os 5 qual é aquele que ele vai escolher. Nesse tipo de questão, você geralmente tem alternativas improváveis, 2 ou 3 tipos que não tem a mínima chance de ser escolhido, né? Você tem que treinar bem para perceber isso. No caso dessa questão, não. A gente teve que calcular o volume dos dois, deu até um certo trabalho, não um trabalho difícil, mas um trabalho de cálculo que a gente tinha que ter atenção, né? E a gente só queria saber a diferença, foi bem tranquilo também. Gente, ó, vamos lá. Se eu já mereço o seu like, senta o dedo no like. Se nesse momento você já sentiu que esse vídeo está sendo importante para você, você tem um amigo que vai precisar desse conteúdo também. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo, nos seus grupos de estudo, que eu tenho certeza que vai ajudar o seu amigo e vai ajudar também o professor Micael aqui dentro da plataforma do YouTube. Agora, sem mais delongas, deixa eu sair aqui da tela, trazer para você aqui a terceira e última questão, que diz o seguinte: um agricultor contratou uma empresa de transporte de água para encher os 2 reservatórios de sua fazenda que estão completamente vazios. Um recipiente tem formato cilíndrico e o outro tem formato de um paralelepípedo. E as dimensões de cada um estão indicadas nas figuras a seguir. Está aqui, ó, o recipiente cilíndrico e o na forma de paralelepípedo. A empresa contratada pelo agricultor possui caminhões-pipas com capacidade máxima de 3.000 litros, 6.000 litros e 7.000 litros. E, a fim de economizar combustível, ela realiza o transporte utilizando o menor número de caminhões possível, com cada um deles operando em sua capacidade máxima. Utilize 3 como aproximação para π. Para transportar o volume de água necessária para encher os reservatórios do agricultor, o número de caminhões-pipas utilizados por essa empresa será... Nós temos aqui as alternativas, vamos ao comentário dessa questão. E aí é só calcular o volume de cada um dos recipientes, no caso aqui, de cada um dos reservatórios, e somar. Vamos lá? No caso do cilindro, vou botar aqui, ó, volume do cilindro. Eu vou pegar aqui a fórmula área da base, que é π vezes r ao quadrado. Cuidado, ó, esse 2 aqui indica a medida do diâmetro. Se o diâmetro é 2, o raio é 1. Então vai ser πr ao quadrado, vou colocar logo 1 ao quadrado, multiplicado pela altura, que é 3. E como o π vale 3, vou aproveitar e vou colocar também logo esse 3 aqui, ó. Aí é só fazer essa continha aqui de cabeça. O volume do cilindro vai ser 3 vezes 3, 9. 9 metros cúbicos. E aí, ó, lembrete importante. Nesse caso daqui, eu vou precisar converter de metro cúbico para litro. E aí você tem que lembrar, né, que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. E aí, nesse caso, como eu tenho 9 metros cúbicos e cada metro cúbico equivale a 1.000 litros, eu tenho 9.000
litros aqui no reservatório cilíndrico. Agora eu vou para o reservatório na forma de paralelepípedo. É só multiplicar as dimensões, comprimento, largura e altura. No caso aqui eu faço, 2 multiplicado com 2 multiplicado com 3. E o volume do paralelepípedo vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 metros cúbicos, que equivale a 12 mil litros. E aí é só somar agora, né? Qual é o volume total? Vai ser 9 mil litros mais 12 mil litros, 21 mil litros. Agora é só escolher a alternativa correta. Gente, tem sempre as alternativas improváveis. Fica atento a isso, para você ganhar tempo. Porque veja só, se você olhar a alternativa C, D e E, não tem a mínima lógica ele usar esse método de transporte, que não vai dar nem para completar os dois reservatórios. E os dois reservatórios devem ficar completamente cheios. Se você prestar atenção, a alternativa A e a alternativa B são meios onde os reservatórios seriam completamente cheios. Porém, para economizar combustível, ele vai usar a alternativa B. Ou seja, vão ser 3 viagens no caminhão que tem 7 mil litros. Beleza? E aí, concluindo a questão, vou marcar aqui o gabarito. Gabarito letra B. Espero que você tenha entendido. Foi isso que eu preparei para essa aula. E se você gostou da aula e ainda não deu like, esse é o momento de você dar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e compartilhar esse vídeo com um amigo seu que está na mesma luta que você. Agora, se você quer continuar assistindo a outros vídeos com dicas importantes como essa, faz o seguinte, acessa esse card aqui do lado que eu estou lá com mais dicas importantes para ajudar você a conquistar os pontos que você precisa para a tua tão sonhada aprovação. Vamos juntos!